Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe, derrubou na área é pênalti. Galera, estamos de volta aí para mais um vídeo. Dessa vez vamos estar trazendo as informações do jogão desse domingo entre Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo, jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar a falar dessa partida importante, peço a vocês aí que está chegando agora no canal, não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, aperte o sininho de notificações para poder estar recebendo as futuras vídeos do nosso canal aí. Deixe um like, o comentário é importante para poder estar difundindo cada vez mais aí os nossos vídeos para todos os vascaínos espalhados por todo o Brasil. Antes da gente poder falar aí a respeito de Vasco e Botafogo, vamos dar aqui as últimas notícias aqui do nosso clube do coração. O jovem Natan, lateral direito do Vasco, já se caminhou para Portugal para poder se apresentar lá ao Boa Vista de Portugal. O Vasco fez um empréstimo de 1 ano com o jogador, prolongou o seu contrato por mais 1 ano aí e espera que no final desse contrato a transação seja concretizada, a compra do Natan pelo Boa Vista. Outro lateral que também está de saída para Portugal é o Cláudio Vinck, conseguiu aí um contrato com o Marítimos de Portugal, também vai estar sendo emprestado aí pelo Vasco e espero aí que ele possa fazer um bom papel lá, já que aqui no Vasco infelizmente não teve espaço. Logo quando chegou teve uma contusão, depois não se encaixou no time, não teve oportunidade com o Abel Braga, com o Luxemburgo, teve até algumas oportunidades com o Ramon, mas não convenceu aí a torcida. Espero que ele possa fazer aí um bom futebol lá em Portugal também. E o outro lateral aí que está saindo é o Rafael Galhardo, que conseguiu o passe na justiça, a rescisão de contrato com o Vasco, né? Rafael Galhardo que teve pouco futebol no Vasco, jogou muito mal, às vezes que teve em campo não conseguiu aí apresentar um bom futebol. E espero aí que o Rafael Galhardo também possa ser feliz, seguir a sua carreira aí bem longe do Vasco, que foi um cara que enquanto teve ali só comeu dinheiro do Vasco, uma contratação horrorosa aí que o Eurico Miranda deixou pelo Vasco. Com 3 perdas na lateral direita, né? O Vasco só ficou com o Iago Pikachu e com o Caio Tenório. O Tenório ainda é um pouco inexperiente, então parece que o Vasco vai ao mercado para buscar pelo menos um lateral aí para recompor ali o elenco. São vários jogos aí, né? O Campeonato Brasileiro muito difícil, então vai precisar com certeza do outro lateral direito ali. Espero que o Vasco possa trazer aí um jogador à altura do nosso clube. Então vamos falar a respeito aí de Botafogo e Vasco, jogo que vai ser realizado nesse domingo, dia 13 de setembro, às 20h30, lá no Engenhão, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo importante aí para as pretensões do Vasco, o primeiro dos 3 jogos em sequência aí que esses clubes vão ter aí, os outros 2 pela Copa do Brasil. Vai ter a transmissão do Sport TV para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro, que vai ter aí a transmissão pelo Premier Futebol Clube. A Vasco TV também vai estar transmitindo esse jogo aí apenas por narração. A arbitragem dessa partida vai ficar por conta do Wilson Pereira Sampaio, de Goiás, do quadro da FIFA, auxiliado por Bruno Rafael Pires, também de Goiás e da FIFA, e o auxiliar 2, Leone Carvalho Rocha, de Goiás, do quadro da CBF. O VAR vai ficar por conta do Elmo Alves Rezende Cunha, de Goiás também, e do quadro da CBF. Nos confrontos, o Vasco leva aí uma imensa vantagem sobre o Botafogo. Foram 331 jogos, o Vasco conquistou 142 vitórias, marcando 497 gols, o Botafogo 91 vitórias com 430 gols, e ainda houveram aí 98 empates. Quer dizer, o empate ainda tem mais empate do que vitória do Botafogo, do nosso querido freguês. No último jogo, agora no Campeonato Carioca, no dia 2 de fevereiro de 2020, o Botafogo venceu o Vasco por 1-0, válido aí pelo Campeonato Carioca, a primeira fase do Cariocão.
A última rodada, o Vasco perdeu aí, infelizmente, para o Atlético Paranaense dentro de casa por 2-1, enquanto o Botafogo foi enfrentar o Atlético Paranaense lá no Paraná e empatou em 1-1. O jogo que ele já havia estado vencendo aí até o finalzinho e tomou um gol de empate. Na classificação, o Vasco continua aí em sexto com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Botafogo está aí na 16ª colocação com 9 pontos, tendo 1 vitória, 6 empates e 1 derrota. Os desfalques, o Vasco aí com muitas dúvidas, muitos desfalques, vão estar aí contundidos. Juninho, o Lucão e o Paredes pelo Covid. Ainda temos aí o Castan, que está aí se recuperando de uma contratura. Temos o Bruno Gomes, que foi expulso, e também o Carlinhos, que sentiu dores na coxa no dia de ontem, e o Andrei, que na última partida saiu sentindo também o superior da coxa. No Botafogo, o Calu vai ser aí o desfalque esperado pelo Botafogo, né? O jogador foi liberado pela presidência do Botafogo, então o Botafogo vai vir quase completo aí para pegar o nosso Vascão. O Vasco vai ter o retorno dos 3 zagueiros que estavam aí acometidos de Covid, né? O Ricardo Graça, o Breno e o Erle, enquanto que no Botafogo o Honda vai estar retornando aí também, já que o Honda foi poupado da última partida. A provável escalação, o Vasco tem muitas dúvidas aí para formar esse elenco. O Ramon Menezes ainda não sabe se vai poupar alguns jogadores para o jogo importante aí de quarta-feira contra o próprio Botafogo pela Copa do Brasil. Ele deve estar levando aí a campo a seguinte escalação: Fernando Miguel, Iago Pikachu, Miranda, Ricardo e o Henrique. O meio de campo, Marcos Júnior, Felipe Bastos e Benítez. E no ataque, Catatal, Cano e Tales. E o Botafogo deve estar levando a campo a seguinte formação: Gatito Fernandes, Kevin, Marcelo Benevenuto, Rafael Foster e Canu, Vitor Luiz, Caio Alexandre e Honda, Bruno Nazário, Luiz Henrique e Matheus Babi. Esse jogo aí vai ser importante para o Vasco, já que vem de uma derrota aí que deixou o ambiente lá em São Januário pesado. O Ramon Menezes havia escalado mal o time contra o Atlético, botando ali o Bruno César e também o Felipe Bastos. O meio de campo ficou muito frouxo, não teve uma marcação ideal. O time vinha com um esquema tático bem postado, o time tinha uma boa saída de bola, estava tomando uma pressão até os 15 minutos nos jogos iniciais. O Ramon havia consertado essa questão, mas nesse último jogo voltou tudo à tona. O Vasco jogou muito mal, o Pikachu não jogou bem, a zaga falhou como não vinha falhando, né, nos 2 jogos anteriores. Então eu acho que o Ramon Menezes deve repensar aí essa colocação aí do Bruno César e do Felipe Bastos. Há muitas indefinições, né, para a escalação. A gente não sabe se o Benítez vai voltar, se o Leandro Castan vai estar voltando também. Então eu acho que ele deveria dar mais oportunidade para jogadores da base estar atuando nesse jogo, né, já que é um campeonato brasileiro, a gente pode recuperar um mau resultado ali na frente, poupar os jogadores para quarta-feira estar buscando aí um bom resultado, que na Copa do Brasil, que é um campeonato tiro curto, né, 2 jogos, o Vasco pode estar se classificando. Se fosse eu, o Ramon, eu levaria aí para o time o Fernando Miguel, Tenório, o Ricardo Graça e o Marcelo Alves, completando a zaga ali com o Henrique. Na cabeça de área eu colocaria o Miranda para dar uma reforçada ali, né, na frente da zaga. O Caio Lopes eu daria uma oportunidade juntamente com o Lucas Santos. E no ataque eu permaneceria aí com o Catatal, o Cano e o Thales Magno. Espero aí que o Ramon possa estar fazendo essas experiências, né, botando os jogadores mais jovens ali para disputar esse jogo. Infelizmente o Vasco esse ano ainda não venceu aí um clássico aqui no Rio de Janeiro, então poderia ser uma boa oportunidade. A gente não sabe ainda se o Botafogo também vai estar confirmando o time titular ou vai estar poupando alguns atletas. Então é um jogo de indefinições, os técnicos estão guardando aí as suas armas para poder levar a campo nesse jogo de amanhã.
Repetindo, o Vasco tem que buscar essa vitória para poder estar reanimando aí o grupo, reanimando a torcida. O Ramon Menezes foi muito criticado aí com essa derrota, porque é o seguinte: a torcida antes do jogo concorda com tudo que o técnico está fazendo, em poupar os atletas, e depois, quando infelizmente aparece aí um resultado negativo, a galera cai de pau aí, bateram bastante no Ramon. Eu acho que o Ramon ainda tem crédito, continua aí fazendo ali um bom futebol. O time já tem uma cara, um estilo de jogo, né? Então é importante aí pro Ramon buscar essa vitória. Quem sabe aí não é a primeira vitória que o Vasco vai ter aí entre os clássicos. No nosso freguês, Botafogo é um time que todos os vascaínos gostam também, né? As torcidas são companheiras, mas dessa vez quem tem que vencer é o nosso Vascão. Galera, era o que eu podia estar falando aí desse jogão, mas amanhã vou estar fazendo aquele quadro que o react ali, para poder trazer ali as minhas reações sobre o jogo. Infelizmente eu fui lançar o quadro justamente numa derrota, então não ficou legal, saiu muitos palavrões. Depois do jogo vou estar trazendo aí também o pós-jogo na live aí. Espero que vocês possam estar participando com a gente. Deixe aí o seu comentário, qual jogador que você gostaria de ver nesse jogo de amanhã, o resultado que vocês gostariam que fosse aí, Vasco e Botafogo. Na minha opinião, o Vasco vai vencer esse jogo aí por 1-0, gol do Germancano, nosso artilheiro, que está aí sempre fazendo os golzinhos para salvar a nossa equipe. Valeu? Espero aí o comentário de vocês. Saudações.